Olá, meninos do 7º ano, tudo bom? Então, comigo está tudo bem, espero que com vocês esteja também, certo? Então, a gente está aí nesse período, precisa estudar, e aí chega a professora de português com aquela conversa novamente de verbo, né? E aí o menino já olha para mim com o olho, verbo, não suporto isso, mas é necessário, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre os verbos, tá? Sabemos que verbo, né, recapitulando, desde o 5º ano vocês ouvem falar sobre as classes de palavras, substantivo, adjetivo, tarará, e verbo. E aí, o verbo, a princípio, a gente aprende que são palavras que vão indicar um estado, uma ação ou um fenômeno. Como assim um fenômeno? Um fenômeno da natureza, por exemplo, choveu, trovejou. São verbos que indicam uma ação que não é produzida por nós. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos lá. Sabemos que os verbos eles vão sofrer variações de tempo, de pessoa, de gênero, de número, né? Menos de grau. A variação que o verbo vai sofrer são todas essas, exceto de grau, certo? Aí nós vamos fazer essa variação como? Nós vamos aprender que existem as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu e ele. Aí vem as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, singular e plural. Aí vem o gênero. Que gênero é esse? Não vem ao caso também agora. Aí nós vamos lá para o modo verbal. Quais são os modos verbais? Alguém lembra ainda? Aí nós vamos remontando as ideias, aí relembrando um pouquinho sobre esses modos verbais. E a gente chega aí no tempo verbal. Os tempos verbais, né? Nós sabemos que são presente, passado e futuro. Aí nós temos o presente do indicativo, do subjuntivo e assim sucessivamente. Mas, tia, qual é mesmo o assunto? Isso, muito bem. Então, nós vamos hoje falar especificamente sobre os verbos irregulares. Eu costumo dizer que os verbos irregulares são aqueles rebeldes, aqueles que preferem fazer algo diferente. Existe muito menino por aí comparado ao verbo irregular, né? Mas isso é normal. A gente tem que aprender da mesma forma. E os verbos irregulares são aqueles verbos que eles não se adequam, tá? A determinadas variações ou conjugações. Como assim, professora? O negócio agora me embolou a cabeça. Os verbos irregulares, nós vamos chamá-los de irregulares porque eles vão sofrer algumas alterações, algumas mudanças. Por isso que eles são chamados de verbos irregulares. Professora, então, se existem os regulares, se existem os irregulares, existem os regulares. Isso mesmo. Nós vemos que os verbos regulares, eles vão ser conjugados, tá? No presente, no futuro e no passado, bem como os irregulares. A diferença entre eles, entre essa conjugação, vai acontecer, tá? Na mudança do radical. Ei, lembram que eu falei o que é um radical? Final do desenho da plantinha, a raiz, para nós compararmos o radical, a raiz. Fazendo uma comparação entre a ciência, a matemática e o português, nós vamos fazer essas formas de tentar entender mais fácil, tá? Então, o radical de uma palavra, tá? É aquela palavrinha que vem lá no início. Quando nós falamos de radical, a gente tem que remeter à questão da estrutura das palavras. Lembra o nosso corpo? Nosso corpo, ele é uma estrutura composta de quê? De coluna, de cérebro, de coração. Lembram que eu fiz essa comparação? Então, assim são as palavras, elas são uma estrutura. Essa estrutura, tá?
a gente encontra aqui no verbo, por exemplo, no verbo cantar, tá? O verbo cantar, ele é um verbo regular. O verbo cantar é regular porque ele deve ser conjugado em todas as pessoas, tá? E tempo. Já o irregular, é por isso que eu chamo de rebelde. Ele não aceita tal conjugação em todos os tempos, certo? E nem em todas as pessoas. Aí a gente vai voltar e lembrar dos verbos regulares, tá? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. E assim sucessivamente. Já o verbo irregular, quando eu faço essa variação verbal, que eu chamo de variação verbal, essa conjugação, eu lembro que ele não vai aceitar da mesma forma que o regular, tá? Por isso que ele é irregular. Todo verbo irregular, tá? Ele vai sofrer alteração onde? Ele vai sofrer alteração no seu radical, tá? Ou nas suas terminações, ou seja, no início da palavra ou no final. É o que nós vamos ver logo após aqui, tá? Então, os verbos irregulares, eles vão ter essa característica, certo? E aí você vai ver que o verbo, por exemplo, o verbo pôr, ele não pode ser, não deve ser de forma alguma comparado ou, digamos assim, você não pode confundi-lo com a conjugação. Verbo pôr e conjugação pôr, tá? Nós vamos perceber isso, na apostila está bem claro isso, né? Eu sei que alguns têm dificuldades, e aí alguém disse assim, professora, qual é a diferença então? Como é que eu posso saber? É só você perceber, tá? Que essas mudanças no radical e nas suas terminações vão acontecer. Quando vocês pegam aquela tabelinha bonitinha lá, aí tem presente, pretérito, aí pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Para isso, você precisa retomar o seu estudo dos tempos verbais. Tempos verbais. Presente, presente, passado e futuro. Na verdade, nós chamamos de pretérito, né? Presente, pretérito e futuro. Aí você vai precisar retomar seu estudo sobre verbos. Você vai precisar aprender, rememorar o que está lá guardado na sua cabecinha, com certeza, a questão aí desses modos verbais. E uma outra dica bem importante é que o modo, no caso, o verbo irregular, ele vai ser conjugado apenas no modo indicativo e no subjuntivo, certo? Não posso confundir modo, subjuntivo e indicativo. Esse é o modo que eu vou conjugar os verbos irregulares. Aí, pode voltar à memória. E o verbo, o modo imperativo? Não, deleta o imperativo por enquanto, tá? Lembramos que o modo imperativo nós já estudamos, já foi colocado, então você deleta um pouquinho aqui, tá? O modo imperativo e foca no subjuntivo e no indicativo, certo? E aí você vai observando que os verbos, tá? Eles apresentam, os verbos irregulares, eles apresentam formas de serem conjugadas. Quais são essas formas? Uma das mais comuns é o presente, tá? O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Ah, professora, esse negócio de pretérito para lá, pretérito para cá, perfeito, imperfeito. Aí eu volto a dizer, volte lá no seu estudo e veja o que é o presente do indicativo. Presente do indicativo é o modo pelo qual você vai analisar, conjugar uma palavra no modo que está indicando uma ação, tá? Uma ação, tá? Aí você vem aqui para o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é uma ação totalmente concluída no passado. É complicadinho, mas não é impossível não, tá? Aí nós temos o pretérito perfeito e o mais que perfeito. Aí você vai remontando os seus estudos com base nessas posso dizer,
nesses conceitos. Vá buscar o que quer dizer o pretérito, o que quer dizer o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Para você adentrar de fato ao estudo dos verbos irregulares, você precisa fazer essa recapitulação. Você precisa rever algumas coisas, tá? Eu sempre costumo dizer para vocês que tudo que vocês viram desde o início até agora da vida escolar é necessário. Tudo. Do aprendizado das vogais até a formação de palavras, tá? É necessário. Tudo é importante. Nada se joga fora. Você pode não usar aquilo naquele momento, mas depois você vai usar, com certeza. E o caso desse uso é agora, com os verbos irregulares, certo? Então, lá na apostila vai especificar que o por ele pode ser um verbo e ele pode ser uma conjunção, tá? Você não pode confundir, tá? Lembrando que as conjunções vão interligar elementos. Os verbos não são palavras que vão caracterizar um estado, uma ação ou um fenômeno, certo? E nós temos também o verbo que está sendo discutido no momento, é o verbo ver, de enxergar, e o verbo vir, tá? Ah, eu vim hoje para a escola. Eu não vim hoje para a escola. Essa colocação verbal, ela é importante quando nós nos comunicamos, tá? Ah, eu fui ontem. Não, eu não fui ontem. Eu fui. Certo? Então, quando você... Por que aprender as colocações verbais? Porque quando nós nos comunicamos, essas colocações elas são de suma importância. Às vezes você diz, professora, eu fui ontem para a igreja. Aí a gente tem que adequar a sua ação ao tempo. Se você foi, apesar de ter sido uma ação no passado, você não diz eu fui, você diz eu fui. E é nesse sentido que o verbo é de suma importância para o nosso dia a dia, tá? Especialmente quando nós formos fazer produção textual. E é isso, tá, gente? O estudo dos verbos, eles vão demandar mais atenção, mais cuidado, ok? E aqui nós podemos ver que os verbos dar, ver e vir, eles vão sofrer alterações, como eu já disse, né? No seu radical ou nas suas terminações. Radical, olha aqui o verbo dar, tá? Olha o radical até aqui e eles vão sofrendo alterações, certo? E é nesse sentido que a gente vai aprendendo que os verbos irregulares, ao contrário dos regulares, eles vão sofrer alterações, as letrinhas vão ser alteradas ou vão ser acrescidas, ou seja, vai ser colocado mais letrinhas ou retirado mais letrinhas daquele verbo. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Vamos ver, vamos fazer atividade da tarefa e eu estarei passando lá no grupo para fazer a correção.